Glória a Deus. Aleluias. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos se pôr de pé para a gente começar a nossa aula. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor neste momento. É dia de estudarmos um pouco mais a palavra. Então que o Espírito Santo, ele venha destravar sua mente, o seu coração hoje. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Iniciamos aqui, Senhor, online, presencialmente com os irmãos aqui na igreja, com os nossos irmãos que se conectam conosco através das redes sociais, das formas de internet. E pedimos a Ti, Pai, a bênção sobre cada um de nós, sobre todos nós. Que hoje seja um dia produtivo, um dia edificante, um dia da qual o Senhor venha falar conosco profundamente. Abra o nosso entendimento, tira toda e qualquer complicação, tira, Espírito Santo de Deus, toda dúvida, tudo aquilo que o inimigo implantou como sofisma espiritual. Quebra, cancela e traz entendimento, revelação aos nossos corações, Pai. Desperta, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada vida que está, meu Pai, conosco neste propósito, Senhor, e nos abençoe de uma forma especial e toda poderosa em mais esse dia de aula, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Pode se assentar, fique à vontade. Irmãos, vamos lá, continuar. Nós paramos aqui na página 19. Ficou no carro lá. Praticamente aqui no finalzinho da página 19 para ir para o 20, que é o 5, né? Que fala sobre o quadro histórico do mover do Espírito Santo, restaurando a igreja. Então acompanha aí. Todos acharam aí, irmãos? Amém? Lucas, pega aquela Bíblia ali para mim. Se você tem Bíblia aí também, abra comigo em Atos capítulo 3. Eu já falei sobre essa passagem algumas vezes. Talvez os irmãos que estão acompanhando a gente pela internet já ouviu eu falando sobre isso algumas vezes. Atos 3. Eu vou ler aqui na tradução da King James, a partir do versículo de número 18, que diz assim, ó: Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigérios. E Ele envia o Cristo que já foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas.
Talvez na sua tradução, o versículo 21, existe uma expressão que diz assim, ó, convém que os céus retenha Jesus, no caso, né? Convenha que os céus o retenha, ou seja, o segure, o prende. O que é isso? Existe uma série de coisas que devem acontecer para a segunda vinda de Cristo, tá? Uma série de coisas. Lucas, baixa só um pouquinho os retornos aqui. E essa série de coisas, uma boa parte delas tem a ver com a igreja. Tem a ver com quem, irmãos? Com a igreja. Diga assim comigo, o tempo de refrigério e a restauração de todas as coisas. A igreja, ela vai experimentar esse tempo de refrigério que vai, como diz aqui na King James atualizada, que vai sair da presença de Deus, né? E Deus, ele está segurando Jesus, aqui o texto diz, até que se cumpra e seja restaurado todas as coisas. Tem muita gente pregando, tem muita gente ensinando e tem muita gente ansiosa pela volta de Jesus. Ai, pastor, mas os sinais já se cumpriram. Realmente, irmãos, os sinais para fora da igreja, eles já se cumpriram mesmo. Há rumores de guerra, terremoto, a fome, a peste. Esses sinais, hoje pela internet, o nome de Jesus está sendo falado. É lógico, pastor, que ainda tem lugares que a internet ainda não alcançou, ou lugares que o nome de Jesus é proibido ser falado. Sim. Mas para muitas pessoas que estudaram um pouco sobre as religiões, até nesses países que é proibido, o povo sabe quem foi Jesus. Pelo menos Jesus histórico, né? Ou seja, para fora da igreja, os sinais já aconteceram, já se cumpriram. Pastor, e o que falta? O que falta é algumas coisas que tem que acontecer dentro da igreja de Jesus Cristo, entre nós, é a restauração de todas as coisas. E uma das restaurações é essa que nós estamos estudando. Diga comigo, a restauração apostólica e profética. O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa fé, o evangelho, ele é fundamentado no que os profetas falaram e os apóstolos pregaram. Então toda a igreja que se diz cristã, ela tem que ser fundamentada nessas duas coisas, no que os profetas falaram, ou seja, no ministério profético, e no que os apóstolos pregaram, que no caso é Jesus, e uma série de outras doutrinas que entram nisso daí. Então, por isso que o título desse capítulo é Uma Reforma Apostólica e Profética Já. A igreja, ela perdeu a sua identidade apostólica e profética. Em muitos casos, nós, em vez de sermos proféticos, somos patéticos. Essa é a grande verdade. A igreja, aí você pega igreja católica e igreja evangélica. Eles perderam muito da essência da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos. A começar que a igreja apostólica era um governo plural. Diga comigo, um governo plural. A igreja católica, ela se autodenomina como a igreja apostólica porque tem o Papa como o apóstolo principal.
Não é difícil você encontrar o mesmo modelo dentro de igrejas evangélicas. E hoje, que se dizem também apostólicas, você vê um pastor ou um apóstolo, que ele é o chefe, ele é o cabeça sozinho. Eu citaria bem fácil aqui uma igreja que só existe um apóstolo, é uma igreja apostólica, dizendo eles. Só que é que a gente chama de genérico. Só que é só ele apóstolo. Ele colocou o título, né? Ou ele foi consagrado, não sei. E só ele é apóstolo, ou seja, no ministério dele, o máximo de alguém que vai chegar para se encostar perto dele é o bispo ali. Aí tem toda aquela escala pentecostal que a gente já ouviu. O cara começa obreiro, depois vem diácono, depois vem evangelista, aí vem presbítero, aí vem pastor, aí vem, né, agora o bispo, aí vem vai indo. Daqui a pouco nós já temos aí até querubim, patriarca, semideus, mais ou menos aí. Toda essa escala que criaram é humana. Nós temos que descobrir qual é o nosso chamado e a nossa vocação no reino dos céus. Mas para você saber qual é o seu chamado e a sua vocação, você tem que entender o que é uma igreja apostólica e profética, para justamente você se identificar e falar assim, ó, eu me vejo em tal ministério, em tal posição. E como você se vê em tal posição, quando você descobre isso, aí você investe naquilo. É lógico que ao longo do processo, ao longo do tempo, Deus pode treinar você, aperfeiçoar você, para colocar você em um outro fluir ministerial. E na igreja apostólica, há os 5 ministérios, que mais na frente aqui nós iremos falar. Ministério para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. São os 5 ministérios na Bíblia. E isso são dons espirituais também, viu? São dons espirituais que as pessoas recebem. Que nós, vou falar nós, porque às vezes a gente é político, a igreja virou política. Não, eu gosto muito do irmão aqui, como eu gosto muito dele, eu vou consagrar ele a tal coisa, e às vezes ele nem tem o dom para ser aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é ser político. Ih, irmão, já vivi e vi isso demais. Não vou consagrar por causa da camaradagem. É meu camarada, é o braço direito. Às vezes o cara não tem chamado para aquilo. E talvez ele foi consagrado por um cargo e é outra coisa. Eu quero que só nessa parte dos 5 ministérios, imagina se a gente começa a usar essa linguagem dentro da nossa igreja da Cavote. A gente chegar a nível de reconhecer pessoas pelo seu ministério, pelo seu dom. E eu, ao invés de falar assim, eu vou chamar o pastor fulano de tal, não, vamos chamar aqui o mestre na palavra fulano de tal. Alguns, vai soar para alguns pastores e igreja e crentes, estranho. Como que o cara está chamando o outro de mestre? Porque ele tem dom para ser mestre. E mestre é o quê? Aquele que ensina. Ele não precisa ser um pastor, mas ele é bom para ensinar. Já é talvez ruim para pastorear. Ele não tem saco para pastorear, para ir visitar, para acolher ovelhas, para... Quem está conseguindo me entender, diga amém. É lógico que até mesmo para você ser pastor, aí se encaixa todos os ministérios,
A Bíblia diz que a pessoa tem que manejar bem a palavra. O bom obreiro, ele maneja bem a palavra. Mas eu estou falando do mestre. O mestre, irmão, é aquela pessoa que entende, aprofunda e é fácil para ele pregar e ensinar com muita habilidade. Ele desenvolve técnicas para ensinar e para passar a palavra para as pessoas que outros não vão conseguir. É um dom que a pessoa tem e é um dom espiritual. Aí às vezes a gente pega um mestre desse para ele ser evangelista. É um mau evangelista, não consegue ganhar ninguém. Porque quando ele vai evangelizar, ele quer pegar aquela palavra dele de mestre e passar para a pessoa, e a pessoa não vai entender nada, porque ele é muito mais profundo que aquela pessoa, ele não vai conseguir. Quem está conseguindo me entender, irmão, sobre os dons? Aí imagina aqui na nossa igreja, já que nós dizemos que somos uma igreja apostólica e começamos a desenvolver esses cargos. Eu vou dar oportunidade aqui para a irmã que é profetisa. Vou dar oportunidade aqui para o irmão que é profeta. Porque ele foi consagrado a profeta e ele passou pelo crivo da igreja. Ele tem frutos que desrespeitam, testemunho da vida dele, que realmente Deus o chamou para ser profeta na nossa igreja. Aí eu chamo, profeta fulano de tal, está com oportunidade. Para algumas igrejas vai soar esquisito, estranho. Porque nós vemos do quê? Ou viemos do tradicionalismo, ou do pentecostalismo. E em nenhuma dessas visões, ou até do catolicismo, em nenhuma dessas visões reconhece o ministério de profeta. Acha que já acabou, já aboliu, mas o apóstolo Paulo diz que está disponível isso para a gente, para mim, para você, para nós. O problema é equilibrar essas situações, né? Eu disse aqui para vocês umas aulas atrás que o meu pai, quando ouvia alguém na televisão, apóstolo fulano de tal, lembra? Ele ficava irritado, irado. Não, mas como pode? Apóstolos só foram aqueles que andaram com Jesus e depois Paulo. E como eu disse também, se a gente for procurar no Novo Testamento, na igreja apostólica, quem tinha o título de pastor, praticamente você não encontra ninguém. A não ser o próprio Cristo, né? Que ele é o pastor. Lógico, pastor, mas tem aquelas pessoas que exerciam o cargo pastoral. Sim, exercia o cargo pastoral, mas o título não tinha. E por que hoje para a igreja evangélica ou para a igreja cristã é mais fácil reconhecer pastores, por mais que não tenha pessoas no Novo Testamento intitulado como pastores, do que reconhecer apóstolos, profetas, mestres, evangelistas? Evangelista até que consegue reconhecer, que para alguns é um cargo abaixo, né? Muita gente veio do pentecostalismo, né? Aí pega aquela escala. O cara galgou muito tempo para chegar a evangelista. Quando ele chega a evangelista, ele pensa, já estou quase sendo pastor. Faz nada como evangelista, só fica na igreja enrolando, enchendo o saco. Não evangeliza ninguém, na verdade. Aonde é que está essa escala? Não existe essa escala. Ou a pessoa tem o dom, ou não tem, irmão. Só que eu chegar aqui e falar assim, ô irmão fulano de tal, venha cá evangelista tal. Na igreja apostólica, esse cara era um cara reconhecido com honra, porque ele tinha o dom de evangelizar.
O evangelista, ele tem sede pelas almas. No Brasil, são poucos os pastores que são evangelistas. Ou, na verdade, é muito escasso o ministério evangelístico. O evangelista, irmão, ele não tem descanso. 24 horas ele está pensando em almas, ele quer levar a palavra, as boas novas, ele quer trazer pessoas para a igreja, ele quer reunir pessoas, ele está querendo falar do nome de Jesus a todo tempo. Isso é um dom, irmãos. Não é só porque recebeu agora um título de evangelista na igreja e não vai fazer nada, mas é o título. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte da restauração de todas as coisas. Isso faz com que Jesus fique preso, retido, para ele não vir, até que aconteça o quê? A restauração de todas as coisas. O problema é que o pentecostal, eu vou falar de onde eu vim, ele acha que lá no céu, ó, olha aqui na minha mão, ó, tem um relógio grandão, ó, tá quase chegando o ponteiro, quando der meia-noite, Jesus vai voltar. Jesus e o mundo espiritual não trabalha com isso, irmão. Não existe data, nem hora, nem dia. O mundo espiritual, ele não é contado dessa forma. O mundo espiritual, se a gente pudesse falar como ele é contado, é com uma cadeia de acontecimentos, das quais eu posso acelerar ou eu posso atrasar. É um fator de acontecimentos, que muitas vezes o que atrasa é a nossa imaturidade. Irmãos, no máximo, era caminho de 3 dias para eles saírem do Egito e entrar na terra prometida. Quantos anos eles ficaram lá? 40 anos. Por quê? Por causa do coração daquele povo. Eles atrasaram essa cronologia humana. Eles retardaram por causa da sua imaturidade, do seu coração de pedra, da sua dura servir. A igreja faz o mesmo, irmão, aqui na terra. Porque quando restaurar todas as coisas, ele vai vir rápido. E o que falta para ser restaurado é dentro da igreja. É entre nós. Com muito custo, hoje está começando a ser mais aceito, mais reconhecido o ministério profético e apostólico. Só que ainda a gente está muito verde ainda, muito cru, há muito excesso, imaturidade ainda. É lógico que vai ter pessoas sérias, tem gente séria trabalhando com isso. E tem gente também se usando da visão para tentar diferenciar dos outros movimentos. E usam títulos como apóstolos, mas são verdadeiros pentecostais ou neopentecostais ou até mesmo tradicionais. Pastor, e como que é que eu vejo? Uma forma fácil para você reconhecer é como funciona o sistema da igreja. Como funciona o quê? Primeiro ponto que você vai olhar, se o governo é plural ou não. Na igreja apostólica, eram vários apóstolos, várias cabeças pensantes.
Nós vamos falar mais na frente do presbitério que havia na igreja. Era um conselho de homens maduros que tomavam as decisões para a igreja. E lógico, sempre vai ter um mais maduro, com mais autoridade, que a palavra dele vai pesar mais, mas mesmo assim, ele não poderia ficar sozinho, isolado na sua opinião. Tinha que ter o consenso do irmão. Só que eu estou falando de uma igreja espiritual, irmão. Só que eu estou falando de uma igreja que sabe discernir, de uma igreja que está amadurecendo, de uma igreja que foi treinada. E, por exemplo, se a gente pega Corintos, a igreja de Corintos, aqueles irmãos ali que era tanto dons espirituais que o povo fazia fila para profetizar. Paulo chegou a dizer: ó irmão, profetize um após o outro, para não ficar essa bagunça, todo mundo profetizando. Irmão, tinha muitos profetas naquela cidade e naquela igreja, mas também tinha pecados, e feios, viu? Como um cara que estava tendo um caso com a sua própria madrasta, que o apóstolo Paulo disse que tinha que excluir ele, aí lá mais na frente disse para restaurar ele de novo. Tinha coisas feias, tinha muita imaturidade, mas no sentido de dons espirituais, a igreja era bacana, forte, tinha línguas estranhas, tinha operação de maravilhas, e era o povo que fluía. Não era só um pastor isolado, numa posição de super-homem, de cacique, de pajé. Era uma igreja plural, que se ajudava para um bem comum. Quantas vezes já falei dessa igreja em relação às ofertas, o que eles pegavam, vendia tudo e distribuía entre os irmãos. Era uma igreja que pensava uns nos outros. Quando é que vai chegar esse tipo de restauração na igreja evangélica? Não sei lá, irmão. Mas o nosso propósito é restaurar essas coisas que a igreja apostólica viveu. Os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eu não disse domingo passado aqui agora, na sexta ministração sobre iniquidade, que estava Elimas, olha aqui irmãos, Elimas o mágico, disputando com o apóstolo Paulo, para ver quem é que conseguia ganhar o coração do cônsul da época. E tudo que aquele Elimas o mágico fez de truque, de magia, para enganar o cônsul, ele fez, irmão. Paulo chamou ele de filho do diabo, cheio de toda a malícia, torpeza, iniquidade. E como é que chegou a edificação? Porque Paulo disse assim, ó, que a escuridão caia sobre ti, e na hora o cara ficou cego. E em quem o cônsul acreditou? No apóstolo Paulo. Ele ficou maravilhado com os sinais, e ele fez aquele sinal nas vistas, nos olhos de um mágico, de um feiticeiro. Hoje é politicamente incorreto. Hoje a igreja não aceita, porque a igreja ela quer abraçar todo mundo, e nesse de abraçar todo mundo, acaba abraçando o mundo, os pecados e as iniquidades, porque ela não quer ferir ninguém. E Jesus prega é o contrário, ó, quem não ajunta comigo, se espalha. A igreja ela está falhando nesse papel profético. Se um feiticeiro quer medir força com a igreja, você vai ficar chamando ele de cheirosinho, de bonitinho, não, é filho do inferno mesmo, pronto, acabou, tu está endemoniado mesmo, meu irmão. Mas essa voz profética ativa,
depois do discurso político, depois de tanta ideologia que estão empurrando goela abaixo do povo, o leão da tribo de Judá está parecendo um gatinho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu preciso que você me entenda, irmão. Olha a restauração. Isso aqui ganhava almas para Jesus, irmão. Um sinal desse que Paulo fez, deixou o cara cego. E eu tenho certeza que até para Elimas, o mágico, talvez gerou nele o fruto de arrependimento. A Bíblia não vai contar, mas talvez depois ele ficou com a consciência, aquele negócio batendo que nem um martelo. Eu estou nesses encantamentos, eu estou nessas feitiçarias, e o cara veio aqui e me deixou cego. Cadê os meus poderes, os meus guias, os meus demônios, não sei o que lá? Será que eles não têm mais força do que eu? 2 semanas atrás eu estava só ouvindo, não cheguei a parar para ver, depois vou até assistir um testemunho de uma ex-paniquete, que ela estava indo na igreja evangélica, ia na macumba, na igreja evangélica e na macumba. Aí um dia ela resolveu, não vou negócio de igreja evangélica não. Foi lá para a macumba e queria que fizesse um trabalho para ela. E o trabalho que ela queria fazer, aquele tipo de coisa, quando o pai de santo falou que era para um crente, o pai de santo falou para ela, olha, melhor a gente não fazer e não mexer com esses crentes, porque nada que a gente faz dá certo neles. Esse santo deles aí é muito forte, não pega, eles oram demais, eles não sei o quê. E ela, poxa, eu estou indo para a igreja evangélica. Aí aquilo fez ela decidir, irmãos, permanecer com Cristo. Por que na cabeça dela ela não decidiu antes? Porque Deus, ele não compactua com o erro. O diabo, ele quer entregar as coisas para o povo assim, rapidão, e é nisso que muitos vão e tá seduzido por isso, porque é rápido. Com Deus não, irmão, com Deus a pessoa tem que mudar a vida, mudar o caminho, as atitudes, para Deus começar a operar. Só que quando Deus opera, irmão, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada. Isso mesmo. Porque o diabo, ele quer entregar para a pessoa o que ela quer, se vai fazer mal a pessoa ou não. Mas Deus, ele é pai, ele quer o melhor para mim e para você. Essa é a diferença, porque ele é pai. E a Bíblia diz que ele é aquele pai que não é um pai humano, o pai mau. E a Bíblia diz que o pai, sendo mau, sabe dar boas coisas ao seu filho. Aí a Bíblia diz assim, Jesus vai dizer, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, olha como a gente está longe de viver uma restauração profética, uma restauração apostólica. Só que, irmão, há muitos anos já, não é eu que estou começando a pregar isso. Na década de 50 já começou aqui no Brasil se falar disso. Nós temos já mais de 60 anos que se fala de uma reforma apostólica e profética. Nos Estados Unidos, muito antes do que isso, já se falava de uma reforma apostólica e profética. Olha quanto tempo já tem e a gente ainda está engatilhando. A gente ainda está nos passinhos pequenos. Mas pastor, mas o que Deus quer com isso?
Deus quer alinhar a igreja. Deus quer colocar nós no prumo, na linha, para que nós possamos estar preparados. Preparados para chegar a esse nível de bênção, de glória, de poder. O apóstolo Paulo sempre pegou, como se você pegar Efésios capítulo 4, que o propósito da igreja é chegar à medida e à estatura do varão perfeito que é Cristo. E isso é muito sério, irmão. Porque muitos de nós queremos viver o sistema, ou vivemos debaixo de um sistema religioso, babilônico, faraônico, manipulador. E a igreja apostólica, ela não se encaixa nisso. Muitos estão caminhando com muitos ministérios por causa de interesse. Outros estão conectados aos outros por honra. Existe o interesse e existe a honra. Nos relacionamentos de honra, são os relacionamentos que Deus mais abençoa e flui com bênçãos, com crescimento. Nos relacionamentos que é só por interesse, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo a pessoa caminha contigo. Quando ele vê que aquele interesse que ele tem, ele não vai alcançar tão rápido, tão fácil, ele cai fora e vai buscar outro. E assim vai, e assim vai. Isso serve tanto para obreiros como crentes também. Eu conheço um monte de pastores, irmão, que amam essa visão profética e apostólica, mas eles não têm coragem de sair dos sistemas deles, ou de sistema de outros que eles vivem. Só que Deus, ele está mudando tudo isso. Está quebrando alguns sistemas religiosos e está levantando um outro povo. Está desconstruindo tudo para construir algo diferente. Ele está fazendo isso. E é esse processo que demora. Se a gente pegar aqui na apostila, olha aí no desenho para você ver. O desenho aí tem uma cruzinha, tá vendo? E está escrito Igreja Primitiva. É o modelo original de igreja. Nós temos aí a igreja primitiva, que no ano de 33 depois de Cristo, era uma igreja que ainda estava muito viva. 33 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois da morte de Cristo, os apóstolos ainda estavam pregando. Aqui era a igreja que os apóstolos estavam vivos. Jesus estava vivo em espírito, né? Mas não fisicamente. O tempo passa e nós temos aí no desenho o desvio. Nós temos aí o concílio de Nicéia, que foi algo para discutir sobre a igreja apostólica, os governos da igreja. Foi aí que começou já o projeto de igreja católica, que é o próximo. Porque os apóstolos foram morrendo, as referências, e aí os que ficaram começaram a já gerar o seu próprio sistema. Igreja católica, mais acima a igreja ortodoxa, igreja católica romana, lá embaixo tem a luterana, presbiteriana, anglicana, metodista, batista, os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, os pentecostais, só não tem agora, né? Os neopentecostais.
E quantos outros que virá? Aí, pastor, mas esse modelo de vocês não é um que deveria ser acrescentado aqui novo? Não. Porque o nosso modelo é profético e apostólico. Olha aqui a seta que volta assim, ó, na apostila. Todos esses nomes de igreja são modelos de ministérios. A restauração de todas as coisas é voltar à origem, a uma igreja profética, apostólica, que vivia Cristo, que era sinais, prodígios e maravilhas. Pastor, o que empata, o que impediu, sempre foi, até agora, o entendimento dos homens, a teologia dos homens. É o que atrapalha, é o ser humano, é ele que atrapalha a restauração da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos virar aí. Ponto 6, né? Antes do dia terrível do Senhor, Elias precisa voltar. Temos aqui um paralelo à unção de Elias e de João Batista. Qual era o propósito desses dois? Diga comigo: preparar o caminho para o Senhor. Isso é muito interessante, muito forte. Eu não vou ler os versículos, mas eu vou fazer um comentário. João Batista, a Bíblia diz que ele veio no Espírito, ou seja, nas habilidades, na mesma capacidade, no mesmo manto profético. João Batista veio nesse mesmo manto profético de Elias. Porém, Elias, ele operou sinais. João Batista não operou sinais miraculosos. Mas fala-se da escola. João Batista, ele tinha discípulos que caminhavam com eles. Era o quê? Discípulos de profetas. Elias também tinha discípulos de profetas. E eram milhares, viu, irmãos? Elias tinha uma escola de profeta com milhares de profetas. Inclusive aquela viúva que vem pedir ele ajuda, que diz: olha, o meu esposo, que era o teu servo, quando ele fala o teu servo, é porque ele participava da escola, ele era um dos obreiros do profeta Elias, um dos estudantes. Nós temos até o tal do Obadias, que é uma figura emblemática na época de Elias. Obadias que alimentou a família de centenas de profetas dentro de uma cova, dando pão e água, alimento para eles não serem mortos pelo governo de Acabe e de Jezabel. Que Deus levante João Batistas, que Deus levante profetas Elias aqui, mas que Deus levante também Obadias para ajudar esses profetas. Obadias foi o cara, irmão. Para mim ele foi o nota 10. Ele era um homem muito importante, muito bem sucedido. E ele se preocupava, ele não era um dos profetas, ele só patrocinava, bancava, alimentava não só os profetas, como a família dos profetas. Imagina, hein? Que responsabilidade ele não tinha, muito grande. Preparar o caminho para o Senhor. Antes do dia terrível, quem é que sabe me falar quando a Bíblia diz assim, esse dia terrível? O que é esse dia terrível, irmão? Alguém sabe me explicar, vocês daqui? Que dia que é esse dia terrível do Senhor? Dá um copo com água aí, pastora Cleise. Que dia terrível é esse, irmãos?
antes do dia terrível. Está vendo como vocês precisam melhorar? Precisam estudar? É antes, irmão, do dia do arrebatamento, do dia que nós vamos se encontrar com Ele. Esse é o dia tão esperado, esse é o dia terrível. Que quando chega o Yom Kippur, que está chegando aí, eu prego tanto sobre esse dia. É o dia que vem como ladrão, que ninguém sabe o dia e a hora. É o dia oculto. Antes deste dia, ou seja, antes desse acontecimento, existe a profecia que Jesus vai enviar, vai liberar. E aí, nós temos aqui várias linhas de interpretação. Todo mundo tem uma linha de interpretação teológica que está esperando Elias voltar, sabia o profeta? Em carne. Aí eu fico me perguntando, se Elias vai vir antes do dia terrível e vai fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, qual é o papel da igreja mesmo nisso? Isso é uma das linhas de interpretação. Que aí fala das duas oliveiras, mas na frente aqui a gente vai falar aqui, ó, na frente, as duas oliveiras. É um negócio muito polêmico isso. Mas existe uma linha de interpretação que fala que esse Elias que vai vir não é o Elias físico, mas uma igreja que vai operar no mesmo manto de sinais, prodígios e maravilhas e pregações, o manto profético que Elias viveu. Esse Elias é você, é eu, é a igreja no geral, irmão, que vai vir nesse manto profético, operando os mesmos sinais. E isso, irmão, pasme você, já está acontecendo, tá? Aqui no Brasil tem testemunhos e relatos de homens e mulheres de Deus que pisam em cidades, por exemplo, do nosso Nordeste. Cidades que estão ali há meses sem chover. Depois de uma grande movimentação, evangelização, ministração, palavras, testemunhos, aquele lugar chove do nada. Céus estavam cerrados sobre aquela cidade, e pessoas oram e a chuva desce. Os mesmos sinais, prodígios e maravilhas de cura, de libertação, de ressurreição de mortos. Esses mesmos sinais e prodígios e maravilhas, antes do dia terrível, a igreja tem que vivenciar, viver. Faz parte da restauração de todas as coisas. Em casa, você lê esses versículos aqui todos. Uma outra característica, uma outra função de preparar o caminho para o Senhor, que é justamente fazendo isso, sinais, prodígios, maravilhas, evangelização, pregando. João Batista fazia tudo isso, pregava, raça de vibra, tal, que se converta. Isso a igreja tem feito. Em Isaías 40, como nós também vemos em Marcos capítulo 1, fala de endireitar as veredas, os caminhos. É uma das funções do ministério apostólico e profético. E eu acho que é o que Deus está fazendo na igreja evangélica no geral. Endireitando os caminhos dessas igrejas. Tornando uma igreja mais espiritual do que uma igreja só teológica.
A teologia é boa, mas quando ela mata a espiritualidade da igreja, presta para nada. Mas quando as duas coisas andam junto, é bênção. Nós temos que endireitar esses caminhos. Um dos propósitos, como vemos lá em Lucas 1, 16, 17, esse ministério, ou esse tempo, é converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Aí aqui nós poderíamos tomar várias abordagens, a nível de restauração familiar, e a nível de relacionamentos dentro da igreja. Ao invés da gente chamar de cobertura espiritual, nós chamamos de paternidade. Por que paternidade? Porque são pais e mães espirituais que cuidam, e não a cobertura, que eu mais gosto é de chocolate, tá, irmão? Quando você me chamar, a cobertura de chocolate é a melhor. Mas uma paternidade de pessoas que realmente vão cuidar da gente, vão nos instruir, vão nos ensinar. Então a igreja, ela precisa passar por essa restauração de todas as coisas. Quem está me entendendo, diga amém. O 7 aqui é para você também ver em casa, ler os versículos. O quadro com as diferenças dos moveres carismáticos dos anos 70 e o movimento de restauração apostólica profética nos nossos dias. Existem 16 transições que acontecem quando um cristão, em sua restauração, deixa o deserto e cruza o Jordão e entra na terra prometida. Depois, irmão, a gente pode até separar uma aula só para falar disso daqui. Porque isso também não compete apenas a uma pessoa em particular. Aqui fala da igreja. Diga assim comigo: a igreja saiu do Egito, representa o mundo. Entrou no deserto e está indo para Canaã, para a terra prometida. Preste atenção, irmão. São fases também da vida de um cristão, sabia? Quando a pessoa aceita Jesus, ele saiu do Egito. Ele saiu do Egito, aonde Faraó aprisionava ele, mandava nele, manipulava a vida dele. Ele era um escravo, não tinha nada. E aí agora ele vai para o deserto, porque ele está fugindo de Faraó, para tomar posse da promessa de Deus. Você consegue me entender? E aí o que acontece? Muitos, às vezes, que saíram do Egito, continuam com a mentalidade de escravos. Eles continuam com aquela mentalidade escrava, medíocre, pequena. E essa mentalidade atrasa eles entrarem na terra prometida, em Canaã. Sabe o que é que atrasa as pessoas entrarem no reino dos céus ou tomarem posse das bênçãos? Muitas vezes não é falta de oração, não é falta de fé, é uma mentalidade que não foi restaurada e transformada. Os crentes, eles têm dificuldade com uma palavra chamada transição. Palavra chamada o quê? É você sair de um pensamento para o outro. É sair de um nível de vida para o outro. Por que muitos se perdem, irmãos?
Eu estava vendo hoje mesmo um comentário de um cara falando, é muito fácil ficar rico. E ele disse, não peça para você ficar rico não, que isso pode acontecer, ele falando. E o cara já é rico. Mas existe um perigo de você colocar apenas esse objetivo na sua vida e você alcançar ele. Porque quando você vai alcançar esse objetivo apenas, você não vai ter mais nada para sonhar, para buscar. E aí, é duas coisas, ou a pessoa se perde, ou a pessoa vai amadurecer e vai começar a dar valor, não só para dinheiro, mas as coisas mais simples para a vida dele. Poucos, irmãos, ele falando, poucos amadurecem e vão começar a dar valor às coisas mais simples. Outros pegam tudo aquilo que conquistaram e se perdem naquilo. Aí o cara fica depressivo, fica doido, perturbado, arrogante, prepotente, mau, iníquo, porque ele só queria aquilo na vida dele. A mentalidade daquele povo que saiu do Egito não estava preparada para viver o que eles iriam viver em Canaã. E o que é que muda? Ou o que é que tem que mudar? A mentalidade. Você transicionar. Nós recebemos pessoas de todo tipo de ministério, de todo tipo de visão que você pensar. Eu converso com pessoas com todo tipo de visão ministerial. Sabe qual que é a parte mais difícil? Transicionar. Mudar. Até ele entender que a Cavod não é uma igreja pentecostal, não é uma igreja neopentecostal, e não é uma igreja tradicional. Até entender que a Cavod é apenas um projeto, eu vou dizer, hoje é um projeto, talvez daqui 10, 20, 30 anos eu falo que já é um projeto sólido. Mas é um projeto de igreja apostólica e profética. Mas até a pessoa, até entrar isso na cabeça de pudim de muitos obreiros, irmão, vai demorar muitos anos. E pasme você, alguns não vão conseguir transicionar, porque é como a pastora Cleise diz, ele tem a síndrome de Gabriele. Eu morri assim, vivi assim, ou eu nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. Não, eu aprendi dessa forma. Não, para mim dessa forma é certo. E o espírito de religião é tão maligno, irmão, que tem pessoas que ficam presas nesse sistema que às vezes não tem nada a ver com Bíblia, que se ele sair um ponto, o diabo acusa ele, você está errado, não é assim. Chega a ser maligno, demoníaco, porque a pessoa fica presa naquele sistema e, na verdade, é a cabeça que não muda, que não transiciona. Aí sabe o que acontece com esse povo? No meio do caminho está andando aqui com a gente. Você quer saber? Eu estou com saudade daqueles corinhos de fogo, do sapateio, dos tambor, dos 70 pandeiros de fogo da irmã Rita Cabelo de Fogo, das revelações, das profecias. Quer saber? Eu estou com saudade das missas, da quaresma, da não sei o quê. Eu estou com saudade lá dos tambor. Era como o povo, estou com saudade dos pepinos, das comidas, das coisas, porque lá no... Quem está me entendendo, diga amém. E muitas coisas, irmão, não é que é pecado. Eu não estou dizendo que os pandeiros, as músicas, não tem nada a ver. Não é pecado. Estou dizendo que isso é pecado. Eu estou dizendo que você não consegue transicionar para uma nova realidade.
Deus vai te matar por causa disso? Não vai. Mas talvez você vai ficar num deserto até o teu tempo chegar. E você não entre na Canaã física, vai entrar na Canaã espiritual. Mas vai morrer assim na beira. Nossa, eu tinha tudo para arrebentar no ministério, na minha chamada, na minha vida espiritual. Mas porque a minha alma ficou se apegada ao sistema que eu aprendi, eu não consigo. Eu passei por isso, irmão. E vejo pessoas passando por isso. Só que eu aprendi a mudar. Eu aprendi o quê? Irmão, se eu for para qualquer ministério hoje, se eu fosse para entrar em qualquer ministério, eu sabia fazer. Qualquer ministério. Eu sei como trabalhar, eu sei como funciona, eu sei como é que flui. Só que do que adianta eu estar lá, se naquela visão não arde mais no meu coração? Eu poderia ficar lá e desenvolver o trabalho com perfeição, porque eu sei que a unção de Deus e o poder de Deus não tem nada a ver com o que o homem dita e o que o homem fala. Mas se existem normas humanas e aquelas normas humanas têm que ser cumpridas, muitas delas nem é pecado, outras são, porque já traz um peso maligno, já traz um preconceito, já é carregada de acusações, de condenações. Só que a gente tem que voltar a entender: menos do homem, mais de Deus. Não é a sua alma, é porque eu gosto dessas coisas. Não é a sua alma, irmão, que tem que reinar. É a vontade do Espírito que tem que reinar na sua vida. E a igreja, no sentido coletivo, querendo ou não, entre uns aos outros, nós temos que ter ética também. Eu mesmo, se deixasse, se eu pudesse, eu vinha do jeito que eu quisesse aqui para a igreja, de bermuda, chinelo, cruzar as pernas, camisa cavada. Eu sei que a unção de Deus não tem nada a ver com isso. É uma vida íntegra, de santidade, é você e Deus. Mas nós temos que ter ética também, essa visão. Eu sei que nada disso daqui leva ninguém para o céu. É lógico que apresenta o caminho do céu para muitas pessoas. Mas se a gente entender que isso daqui é para a gente fazer com amor, para alcançar outras pessoas, para edificar outras pessoas, a nossa visão muda. Porque nós estamos aqui pregando, ensinando, eu saio lá da minha casa para vir aqui ensinar, orar, buscar, porque eu quero ver o bem coletivo das pessoas. Mas nós não podemos também ver com que as pessoas estão paradas na mesma, sem conseguir transicionar. Temos que saber dar um toque, irmão, pelo amor de Deus. Irmã, pelo amor de Deus, e aí não vai mudar, não vai sair dessa. Então a gente tem que aprender a transicionar a mentalidade e saber respeitar os outros também. Eu sei respeitar, irmão, qualquer tipo de ministério, de visão, de pastor. Inclusive eu tenho ido pregado em visões, em ministérios totalmente diferentes da minha visão. E eu vou chegar lá e vou empurrar a minha visão goela abaixo deles? Não vou, não perco nem meu tempo. Eu vou lá e faço arroz com feijão, irmão, e dá tudo certo. Agora, para nós que queremos uma visão diferenciada, uma visão original, uma visão coletiva para a gente desenvolver, nós temos que mudar. Nós temos que aprender a trazer essa transição para nossas mentes e desejar isso. E pasme em você, irmão e irmã, você que está aqui conosco, tanto presencial como offline, online, é um jugo bem mais tranquilo.
porém com mais poder, com mais unção, com mais maturidade. Quando eu falo tranquilo, é entre aspas, viu? Porque pelo menos eu, na posição de líder de vocês, o desejo nosso é de ver todo mundo fluindo numa dimensão de palavra, de pregações, de ensinamentos, todo mundo fluindo em dons espirituais de uma forma extraordinária, e até mais do que eu. É o desejo do meu coração ver isso, mas isso não vai depender só de mim, vai depender de cada pessoa. Faz 3 anos, quantos anos? Quando acabar esse ano vai fazer 4, que eu e a pastora Cleise decidimos trabalhar com a igreja local. Tu tem noção de quantos obreiros nesses 4 anos, por causa do nosso trabalho do Facebook, do YouTube, já vieram aqui até nós, já caminharam com nós, já chamamos eles até de obreiros dessa obra e não estão mais? Que poderiam estar desenvolvendo esse trabalho em outras cidades, a igreja e o ministério era para estar muito maior. Pastor, mas por que isso não aconteceu? Porque as pessoas não transicionam. Eles não querem mudar. Na verdade, eles vêm reproduzindo os mesmos erros que eles viveram antigamente e não querem corrigir. E por eles não quererem corrigir, para eles no caminho, impede eles de entrar numa nova fase de vida, impede eles de entrar no novo nível ministerial, espiritual, econômico, tudo, por causa da mentalidade. Quem é culpado nisso? É eu? Não. É cada um que se limita na sua mentalidade. Que cada um que se limita dentro desse mundinho que você criou na sua cabeça. Só você pode se limitar, irmão. E quando é você que se limita, pode eu, pode os anjos, pode Deus, ninguém vai ter força porque você tem o livre-arbítrio. Ah, é porque o diabo enterrou meu ministério. Mentira, muitas vezes é a própria pessoa que enterrou. Por causa que não queria transicionar, não queria mudar, não queria se adequar. Sabe quem é que puxa, irmãos? O nível não é a igreja. Quem puxa o nível é os pastores da frente. Os líderes da frente, são vocês. Vocês que vão puxar o nível dessa igreja para sempre mais. Eu vou falar algo pessoal aqui, posso? Por que tem muita gente que tem medo de vir pregar aqui? Ah, eu não quero pregar. Não quero pregar. E são bons pregadores. Porque o pastor Eliseu prega daquele... Olha como é que ele prega. É lógico, irmão, eu tenho que subir o nível. Eu não vim aqui para deixar você no mesmo nível, eu quero que você suba também. Para dizer para você que o caminho de sucesso é esse, você subir o nível. Ah, não, eu vou pregar agora arrozinho com feijão, porque os irmãos lá de Aparecida de Goiânia, do bairro Jardim Repouso, o povo é humilde, o povo é uma cabecinha assim tão pequena, o povo são tudo pobre. Não, irmão, eu quero é subir o nível desse povo. Se a gente puder botar a igreja melhor, a igreja mais poderosa, mais impotente, ou potente, a igreja mais, com os obreiros mais capacitados, a gente faz esse nível da própria cidade, do bairro crescer também. Quem é que faz? É eu e você que fazemos isso acontecer num bairro, numa cidade e em uma nação.
E não é para a gente ficar com aquele modelo de ficar endeusando homens, não. É você que tem que se virar. E com os obreiros é assim, eu tenho trabalhado assim, ó. Eu não fico pegando no pé. Porque também não me pegaram no pé. Mas a pessoa está vendo o caminho. O melhor discípulo, ou o verdadeiro discípulo, é aquele que aprende a caminhar caminhando. Você vê que eu preparo o esboço, você vê que eu estudo. Como que eu vou ter sucesso como o pastor Eliseu está tendo? Fazendo o mesmo, trilhando o mesmo caminho. Tem os altares de 7 horas, tem um jejum, vou fazer o mesmo. Porque daí a gente está puxando o nível, subindo o nível de todo mundo. Eu não vou ficar perdendo tempo com quem quer ficar para trás naquela mentalidade. Eu estou falando assim, ó, eu estou indo lá para Canaã, você quer ir? Então bora. Se no meio do caminho você, não, vou parar por aqui porque a minha mente não dá para transicionar. Irmão, Deus abençoe e fica por aqui mesmo. Estou indo. Estou vendo, viu, pastor? Eu sei. Então é isso, irmãos. A gente tem que subir esse nível. Na verdade, quem deveria ter feito isso para mim e para você eram nossos pais. Só que quando você era mais novo, você era rebelde, você achava que era o tal. Aí você não estudou, você não buscou, você não se preparou. E hoje a vida te trouxe um monte de surpresas. E essas surpresas, muitas delas são indesejáveis. E você não sabe lidar com isso. A vida me trouxe muitas surpresas indesejáveis. Ou eu sucumbia diante delas, ou eu resolvia, eu superava. O meu propósito é sempre superar. Eu não aceito, irmãos, pelo menos da minha parte, mas isso não depende só de mim. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas eu não aceito a gente não ser uma das melhores igrejas aqui desse bairro. Em quesito de obreiros, de pregações, de ministrações, de nível de bênçãos, pessoas testemunhando, de mudando de vida, recebendo uma nova mentalidade, para refletir na sociedade, para a gente formar aqui homens e mulheres de sucesso. E não se esqueça que homens e mulheres de sucesso também passam problemas, viu? E muitos problemas. Só que podemos ficar lambendo os nossos problemas e as feridas e tendo sucesso, ou lambendo as feridas e só na derrota. Eu prefiro lamber as feridas e ter sucesso. Vai depender de quem? Vai depender de cada um. De você somar, de você sonhar junto e levar essa mentalidade para alguém. Eu achei bonito demais o testemunho da irmã Neuza, naquele dia dos R$2 que ela deu a oferta. Hoje ela está fazendo o quê? Doando a cesta básica, que ela uma hora precisou. Voltou a estudar, está indo bem. É isso daí, irmãos. Imagina a gente pega e faz isso aqui no bairro com várias irmãs Neusas da vida. Vamos formar pessoas direitas, vamos pelo menos influenciar essas pessoas a ter uma nova visão. Influenciar os jovens que o tráfico, as drogas, a prostituição não vai levar essas pessoas a um lugar bom, mas uma vida de maturidade, de entendimento, de estudo, de vida com Deus, pode impactar a vida dessa pessoa para realizar sonhos e projetos imensos. Vai depender só de mim? Não vai. Andorinha sozinha não faz verão. Então depende de todos nós. Por isso que você está aqui nessa escola de ativação profética, para você ser essa pessoa. Por isso que o maior tempo você vai passar aí sentado me ouvindo. E você tem que ser esperto, aprender, absorver, para você colocar isso em prática. E o efeito primário ser na sua vida de mudança, de transformação, de sonho, de projetos. Vocês, irmãos, são candidatos para obreiros e pastores. Vocês têm que assumir essa identidade.
Vocês têm que sonhar com isso e se preparar para isso. Lembra do dia que eu falei que eu peguei minha carteira de trabalho e fiz assim: ó Jesus, eu tinha 18 para 19 anos, Jesus, assina a minha carteira. Tu acha que eu fiquei lá em casa só sentado e coçando? Eu não corri atrás, eu não fui, comprei DVD, livro, apostilas, buscando, estudando. Ouvia falar que tinha um pastor desses que me influenciava. Onde ele vai estar? Eu vou lá para aprender mais. Oração no monte. Fiquei acampado já, até no monte eu já fiquei acampado, irmão. Orando lá, dias sem parar. 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas de oração. Várias. Hoje a gente está com menos tempo para fazer isso, porque a obra está com... Mas quando eu não tinha ninguém para cuidar, eu fazia era isso. Você está com tempo sobrando, você não está agora ocupado como eu e a pastora Cleide está, faz isso. Começa a buscar e se consagrar e se preparar para quando você estiver nessa posição, você ter, como o nordestino fala, tutano, irmão. Tem que ter tutano. E não é só a escola que vai lhe dar isso. É a sua vida pessoal buscando a Deus e uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Mas se você fica lá só perdendo tempo, agora que tem internet, não é só assim, o dia todo. Ontem eu fiz o esboço para pregar hoje aqui à noite. Eu fiquei 2h30, quase 3 horas, preparando o esboço. Aí eu vou preparando e vou lendo, vou aprendendo, vou absorvendo, pegando coisas novas, revendo as antigas e assim fico mais edificado, mais fortalecido e sai coisas novas. Você tem feito isso? Você tem essa obrigação, entre aspas, né, obrigação? Essa incumbência, essa função? Ah, mas eu queria tanto, pastor, os seguidores que o senhor tem, o prestígio que o senhor tem, a condição financeira que o senhor tem. Isso é o mais fácil, irmão. O mais difícil é trilhar o mesmo caminho que eu trilhei e estou trilhando. Porque o povo acredita em fórmula mágica. O povo, quando vê eu e a pastora Cleise hoje, não sabe o sofrimento que a gente já passou. E tem esse sofrimento. E esse caminho de sofrimento você vai passar por ele, para você ser fortalecido e se preparar nele. Que você vai às vezes até que se submeter a situações constrangedoras na sua vida, mas você tem que passar para você amadurecer. Abra o seu coração e a sua mentalidade para isso, irmão. Amém? Já passamos do horário. Tem alguma pergunta para fazer para a gente finalizar? Alguém quer perguntar? Senão a gente finaliza. E não se preocupa não, viu, irmãos? Eu estou falando com os irmãos no YouTube, agora eu vou finalizar. Eu estou montando uma estratégia para a gente ter evangelistas e pastores em todos os locais do Brasil e do mundo. O mesmo trato, as mesmas coisas que nós vamos fazer com eles, vocês vão fazer também. E o que é, pastor? Trabalhar. Edificar vidas. Mas para isso, nós vamos fazer isso com estratégia, com entendimento, com amadurecimento. E é lógico, com o desejo de vocês. E nos próximos dias, a gente vai falando mais sobre essas coisas. Vamos ficar de pé para a gente orar. Está quase chegando a hora do nosso culto aí. Senhor, nós te agradecemos nessa tarde por mais esse dia, Senhor. Queremos te agradecer, te louvar, te bendizer pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, cada um dos irmãos conosco conectado através dessa transmissão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Pai, nos guarde, que o Senhor, meu Pai,
Traga para nossas mentes essas transições, meu Pai. Traga para nós, meu Pai, esse fogo, essa chama de querer ser bênção na vida de outras pessoas. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é o dono dessa obra. E quando o Senhor é o dono, o Senhor que manda e o Senhor que faz. E essa boa obra que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas, no nosso ministério, completa ela, Senhor. Que dia após dia ela seja completada na nossa vida, nos nossos corações, meu Pai. E que o Senhor encha-nos de Ti, Senhor. E nos abençoe poderosamente. Renova, Pai, as nossas mentes, a nossa mentalidade. E traz para as nossas vidas o melhor de Deus. Amém? Só para finalizar. Em relação à visão, a forma de trabalho, cada visão, cada pastor, cada obreiro, cada ministério tem o seu, irmão. Cada um tem o seu. Nós, aqui na Cavod, nós temos que começar a estudar esse nosso aqui. É uma visão profética e apostólica. Quando você tiver com um tempinho mais, procura outros. Tem um monte de arquivo, tem um monte de igreja, tem um monte de pastores que falam coisas semelhantes a essas. Não fique aqui só estudando conosco, é bom. Aqui depois nós vamos colocar propósitos, metas para nós. Mas é bom você também estar estudando e olhando outras pessoas que falam essa mesma linguagem para você aprender. Amém? Deus abençoe cada um, está finalizado. Tem um caldinho ali, ó, bom, viu, irmão, para a gente confraternizar. E você